Nossa série sobre a unidade da igreja, que não deve ser contaminada na pandemia, mas preservada, aperfeiçoada, né? Nós estamos vendo uma parte agora dentro da teologia da igreja, onde está isso? Aqui, muito bom. Sobre a dinâmica de uma igreja dinâmica, que pelo fato da igreja ser o que ela é, né, a sua essência, o que Deus determinou que ela fosse, na Bíblia, como Deus estabeleceu a igreja nesse mundo, pelo fato dela ser o que ela é, ela deve se dedicar, o que a gente está chamando aqui algumas funções essenciais, a que ela deve se dedicar por meio do seu ministério, ou seja, essas funções se tornam responsabilidades práticas de cada um, no contexto que Deus nos estabeleceu, né? Para que a gente tenha diversas formas de cumprir nossa responsabilidade e assim cumprir funções que têm a ver com o que nós somos e evitar tudo o que nós não somos, para a gente não desperdiçar nossa vida nesse mundo. A gente já viu que sob a liderança dos apóstolos, a igreja de Jerusalém, que ela é colocada ali como modelo, ela se dedicava à evangelização e ao batismo, que é justamente um compromisso assumido diante da comunidade, de uma realidade que já se deu no coração dessa pessoa, que é crer no Senhor Jesus. Vimos também que sob a liderança dos apóstolos, a igreja de Jerusalém se dedicava à função essencial do ensino. Já foi falado bastante aqui no primeiro período, da importância da palavra de Deus, para que a gente se torne o que Deus quer. Também vimos que sob a liderança dos apóstolos, a igreja se dedicava à função essencial da comunhão, de terem uma vida comum, e a gente vai ver um pouco mais, né, como isso se aplica na questão da nossa adoração, que a gente começou semana passada, e é o que nós vimos também na semana passada, que ela se dedicava à oração e à adoração. E sobre a adoração, nós vimos que é o serviço, a adoração é o serviço prestado a Deus, que em relação à igreja, significa o ministério mútuo, ministério entre nós, segundo dons e talentos, visando a edificação da igreja e o avanço da sua missão, porque é assim que Deus é glorificado. E nós vimos também que Deus é glorificado não só pelo que fazemos, que a gente pode fazer muita coisa que Deus quer, mas principalmente se por meio do que fazemos, estamos nos edificando mutuamente. Não é simplesmente fazer alguma coisa, mas se por meio do que a gente faz, estamos nos edificando, cooperando com o que Deus está fazendo na vida de cada um, se a gente está sendo esse instrumento na vida um do outro, porque é dessa forma que, inclusive, o mundo pode atestar, comprovar, que realmente Jesus é que está vivendo em nós, que é uma realidade o cristianismo, por meio do que a gente faz com a nossa vida, especialmente o que a gente faz com a nossa vida em relação um ao outro. Então vamos ao nosso trecho, né, base, que é Atos 2, 41 a 47. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
Então, sob a liderança dos apóstolos, a igreja de Jerusalém se dedicava à função essencial de oração e adoração. Culto, essa visão de culto é dessa forma que acontecia. A igreja se reunia para cultuar a Deus, expor suas necessidades a Deus, se fortalecer nele, agradecer e se alegrar em Deus, enquanto serviam uns aos outros. Ok? Então nós temos que lembrar que a nossa participação, a minha ou a sua participação no culto, não é meramente estarmos presentes em um local. Deve haver uma participação, a nossa presença, a única presença que tem uma suficiência importante em si mesmo é a presença de Deus. Agora, o adorador, o pecador, quando vai cultuar a Deus, ele está lá para participar do culto, ele está lá para oferecer adoração a Deus, ele está lá para agradecer, ele está lá para se relacionar com o Senhor e se relacionar uns com os outros. E isso é o conceito de culto, é isso que acontecia quando Deus decidiu mostrar o que era uma igreja dirigida pelo seu Espírito, lá no livro de Atos. Então, não é simplesmente eu estar aqui. Você pode estar aqui, pode estar com a cabeça em outro lugar. Você pode estar aqui, pode estar pecando contra alguém. Você pode estar aqui, pode estar totalmente desconectado do que Deus quer que você venha fazer aqui. Mas a minha atitude e o meu ministério quando estamos reunidos, isso tem a ver com cultuar a Deus. Cada um precisa responder a si mesmo perante Deus, como que você, estando aqui, está edificando a vida dos outros. Essa é uma coisa que a gente precisa responder. Em qualquer coisa que eu faço no domingo, e nas diversas oportunidades em que a gente está junto. Às vezes a gente se encontra durante a semana, de diversas formas, até de formas virtuais, que apesar de não serem o ideal, elas servem para alguns propósitos, ok? Mas a gente precisa pensar, precisa responder, como que estar junto com o meu irmão, minha irmã, como é que eu sei que eu estou edificando a vida dele e dela? Edificar e sermos edificados requer convivência, para conhecermos e sermos conhecidos dos demais. Quanto mais intenso nossos relacionamentos, mais ministério na vida uns dos outros, maior maturidade nós vamos adquirir, maior necessidade dos outros em nossas vidas, maior conhecimento de Deus vai haver e maior testemunho. É isso que esse trecho de Efésios 4, trecho bem conhecido, falando como a igreja se organiza perante Deus, como é que esse organismo vivo funciona de maneira agradável a Deus. Então esse trecho mostra que essa frase, coloquei, ele dá um resumo do que está nesse trecho aí, ok? O que diz lá? E ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Serviço de quem? Serviço, aqui a palavra é ministério, serviço dos santos, dos cristãos. O que acontece quando eles fazem isso? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando os pastores fazem seu papel, quando o evangelista faz seu papel, porque profetas e apóstolos já ficaram para trás, não estão mais vivos no nosso tempo, quando esses pastores e mestres fazem seu serviço equipando os santos, trabalhando, consertando na vida deles o que precisa, para eles desempenharem seu ministério, e de fato eles desempenham o ministério, vivem dessa forma, a igreja é edificada. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos,
né, falando para eliminar a imaturidade, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, não só por doutrina errada, mas pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Percebe, na pandemia que a gente está vivendo agora, por exemplo, é engraçado como acontece uma coisa dessa, e para muitos cristãos parece que Deus mudou a missão da igreja. Parece que, agora, mas o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora é o que está na Bíblia para a igreja fazer. Ela vai continuar agora fazendo o que Deus mandou fazer, experimentando conhecimento de Deus na mesma Bíblia, se relacionando com os seus irmãos da mesma forma, na mesma intensidade ou até maior, tem que crescer nisso. Ela vai atingir maturidade dessa forma, mas não tem nada que acontece lá fora que é para mudar o que a gente vive entre nós e mudar o nosso papel em relação aos que ainda não são do Senhor Jesus. Porque a missão nossa está definida, o método está definido, o poder está dado. A Bíblia não vai mudar, não vai criar um capítulo novo para falar como você agora se relaciona na pandemia, porque o que está nela já é totalmente suficiente para isso. Nós temos todas as instruções, a Bíblia fala em 2 Pedro, que nos conduzem o quê? A vida e a piedade, tudo que nós devemos ser, em qualquer situação que aconteça no nosso mundo, e como sempre foi desde o começo da igreja, e sempre será, está tudo aqui. Só que a artimanha dos homens, o erro, o nosso coração, fala que não, então acho que mudou alguma coisa, não mudou nada. A igreja vai dar certo, porque ela é uma instituição do Senhor Jesus, que Ele vai levar e não vai faltar ninguém na presença dEle, que pertence a Ele, e ela vai experimentar maturidade, crescimento, conhecimento de Deus, vivendo como Efésios 4 está falando aqui, por exemplo, e os outros trechos também que falam sobre a vida da igreja. Versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, nota, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor, ou seja, o culto, a participação, a igreja junta, seja num dia específico da semana, seja durante a semana, ou seja, ela vive dessa forma, e ela atinge seus propósitos dessa forma, e nunca vai ser diferente disso. Nada vai mudar, ou deve mudar, o nosso relacionamento, porque se mudar o nosso relacionamento, você está falando que você tem um outro relacionamento, inclusive com Deus, diferente agora. E aonde você vai achar isso na Bíblia? Não tem também. Então, as reuniões públicas e as reuniões nos lares que a gente faz, são oportunidades para ministério nas necessidades dos outros, por meio dos nossos dons, por meio dos nossos recursos, e como devemos conhecer uns aos outros para poder ministrar a eles, só conseguimos cumprir nosso ministério de maneira presencial. Conhecer alguém é conviver com essa pessoa, não é conversar somente com essa pessoa. Se Deus achasse suficiente que simplesmente uma instrução, sem andar junto, fosse suficiente para conhecermos uns aos outros, em primeiro lugar, Jesus não precisaria ter habitado nesse mundo, porque as suas instruções na Bíblia são claras, no Antigo Testamento estava escrito, e ali tem tudo, né? O Novo Testamento, ele na verdade se relaciona com o Antigo, mas Deus bastaria continuar escrevendo a sua palavra, usando os apóstolos e profetas, sem que Jesus tivesse ensinado nada, tivesse mostrado como se vive. Jesus não falava, tem uma dúvida, faz isso aqui, não, me segue, é isso que ele falava, vem atrás de mim que eu vou mostrar como é que você vive desse jeito aqui que eu estou instruindo você. E nós caímos hoje no engano, irmãos, que é assim, a gente acha que conhece uma pessoa pelo que ela fala para nós a respeito dela. Isso é bobagem.
pessoa fala o que ela quiser falar. Normalmente a gente fala, né, aquele lado que eu escolho mais bonitinho meu, né? Para você me conhecer, só isso, só aquilo, para você gostar de mim, para você, né, receber aprovação aos teus olhos. Mas uma pessoa não é o que ela fala. O que ela fala às vezes mostra o que está lá dentro. Mas a vida dela é o que ela vive diante de Deus e diante dos outros. Né? Jesus reprovou muitas vezes esse tipo de... Falava para os fariseus, inclusive, assim, ó, vocês falam muitas coisas. Ele falou até para os discípulos, olha, sabe o que eles falam? Tem muita coisa que deve seguir. Só que eles não estão vivendo o que eles falam. Portanto, não segue eles não são modelo para vocês. Você não conhece como eles vivem, mas eu conheço como eles vivem, então se afasta. Não há como conhecer um ao outro sem andar junto. Por isso não é opcional convivência, não é opcional estarmos presentes na vida um do outro. E é por isso que, irmãos nossos, já falamos isso aqui, que para se reunir sofrem tremendas perseguições e riscos de vida, continuam vivendo dessa forma, tentando se reunir. Eles não são tolos, eles são sábios. Tão sábios que eles mostram que só tem esse jeito do cristão viver entre si. E nós não podemos aceitar outro tipo de prática de vida. Né? Para você, eu posso falar, por exemplo, que eu dirijo como um bom cidadão. Mas sabe como você conhece como é que eu dirijo mesmo? Você sentar do lado do meu carro. Aí você vai ver, né? Isso é um exemplo bobo, mas a nossa vida é assim. Você pode falar para mim que você tem uma grande devoção a Deus. Se a gente andar junto de segunda a segunda, algumas coisas vão ser comprovadas que realmente você tem uma devoção a Deus, e outras você vai perceber que você não é tão devoto assim. E mesma coisa você vai perceber em relação à minha vida. Conhecer virtualmente não é conhecimento, pessoal. Isso é uma ferramenta para quebrar um galho em alguma situação. Não dá para ministrar um ao outro numa necessidade verdadeira, se eu não conheço você realmente, quem você é, o que realmente... Não adianta você falar, por exemplo, alguém chega para você, alguém que fala assim, puxa, estou precisando de uma grana aí, me empresta tal coisa. A princípio, não é mesmo, ele está com uma necessidade, espera aí. Pode ser até que você precise mesmo. Mas qual é a tua necessidade de ver? Como é que você chegou a precisar disso? O que aconteceu? Vamos ver, vamos te ajudar, vamos andar junto. Como é que você está vivendo nessa área, por exemplo? Né? Como é que era estabelecido lá em Atos 6 a necessidade das viúvas lá, que estavam sendo esquecidas? Não, assim, vamos ver, vamos fazer uma lista, vamos relacionar, o que está acontecendo? Não foi simplesmente assim, elas estão reclamando lá, faz um cheque. Não é isso não. Por isso quando surge uma necessidade ou qualquer outra coisa, surge uma necessidade de ministério agora nessa necessidade, nessa pessoa. E nós vamos agora conhecer ainda mais como é que ela está vivendo. Alguém vai acompanhar, alguém vai ajudar, vai fazer ajustes, vai perceber o que está acontecendo, numa área ou qualquer área. Porque ela precisa do ministério, ela não precisa só simplesmente de uma esmola, ela precisa do ministério na vida dela. E o ministério tem que andar junto, tem que saber o que está acontecendo. Para saber a real necessidade que vai atingir o coração dessa pessoa, para que ela seja transformada, talvez naquela área, outra área, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas tem a ver, às vezes, com o problema. A gente vê uma coisa inicial, tem um discurso, tem uma coisa que a gente vê primeiro. Mas vivendo junto, você vai perceber, então, aquilo foi causado por outra coisa, e você tem um ministério na vida dessa pessoa. E quando a gente ministra um ao outro, a gente está fazendo o que perante Deus? Adorando a Deus. Irmãos, a igreja se acomodou em se reunir para adorar a Deus como evento,
dentro da semana, ela se acomodou ao longo da história para se reunir de maneira eventual, porque se desviou do modelo original. O texto fala que a igreja se reunia diariamente. Havia ministério diário de uns para com os outros. Havia adoração diária a Deus. Seja no templo, que eles tinham aquele local lá público, para os judeus, né? Ou de casa em casa. Por que eles faziam isso? Porque eles entendiam biblicamente que o amor é uma necessidade diária entre os cristãos. Tanto expressar o seu amor a Deus. Deus cuida de você todo dia ou não? De mim também. Então eles tinham muito testemunho para dar a Deus e queriam encorajar uns aos outros a fazerem isso todo dia. Quanto encorajamento, né? Quanto expressarem amor uns aos outros. Havia uma necessidade diária de estar uns com os outros. Mesmo no Antigo Testamento, lembra, tinha aquela lista específica, pormenorizada de um monte de tipo de oferta que supria certas coisas diferentes, tratava o pecado de certas formas diferentes. Mas o que existia no Antigo Testamento também? As ofertas diárias. Era mantido ali uma série de ofertas que relembravam a necessidade de adoração contínua a Deus, lembrando que é a vida normal do pecador, é adorar a Deus Santo diariamente, continuamente. E toda a comunidade de Israel, quando via aquelas ofertas diárias sendo oferecidas todo dia, chegava de manhã, chegava no final do dia, aquilo se repetia, falava assim, aquilo criava uma mentalidade de que o nosso dia a dia se passa na presença de Deus, e a comunidade inteira percebe isso, ela reage a isso, adorando o Senhor, ministrando uns aos outros, e isso foi sendo perdido na história. E nós não conseguimos mais recuperar a vida que nos foi imposta, e de certa forma até aceita por nós. É difícil, essa tensão é muito difícil, sei disso, nós sabemos disso, né? Mas não dá para a gente recuperar, provavelmente não dá para a gente recuperar o mesmo formato daquela igreja de Atos 2, diariamente, lá no local, né? Por uma série de motivos, aqui a gente vai falar umas coisas aqui. Mas será que o princípio a gente consegue recuperar? Será que a necessidade diária um do outro e encorajar o outro na adoração a Deus, isso é possível? Eu creio que sim. Vai requerer criatividade, de mentes aqui muito melhores que a minha, para a gente procurar viver dessa forma, mas é um desafio, porque nós queremos experimentar o que Atos 2 fala, o que Efésios 4 que a gente leu fala, mas para isso a gente não pode achar que a nossa vida de se ver uma vez por semana, às vezes tem irmãos aqui que não falam com outro durante a semana inteira, e se encontram aqui como se fosse assim, como se estivesse conhecendo pela primeira vez todo domingo, por exemplo. Isso para Deus não pode existir, porque isso não faz a gente viver de maneira normal como cristãos, é anormal essa vida, desse jeito. Os cristãos tinham necessidade uns dos outros, e séculos depois vivemos como se essa necessidade dos outros tivesse mudado. O mundo, a nossa carne e o diabo estabeleceram uma nova ordem e agenda dessas necessidades. Por exemplo, duas coisas que a gente pode perceber. Vivemos cada vez mais isolados, isso é um fato. Seja pela distância geográfica, né? A sociedade que a gente vive
né? Diferente da sociedade que eu vivi lá com os índios, todo mundo junto, em comunidade, ninguém tem carro, ninguém, quando surge uma bicicleta, tudo bem que não sabe nem andar também, então não serve para nada. Então assim, todo mundo ali vive em comunidade, toda necessidade está ali, e a resposta está ali também. Agora, nossa sociedade agora, né, olha o estacionamento lotado de carro, por quê? Precisa tirar a gente daqui e levar para algum lugar. Cada vez mais a gente vive mais isolado geograficamente. A gente tem medo por causa de segurança, então a gente vai se fechando cada vez mais, a gente convive cada vez menos, seja por uma conveniência, né? Dá trabalho. Eu quero fazer uma coisa muito gostosa, então eu vou fazer sozinho. A gente tem menos contato pessoal. Mas principalmente, o problema não é esse, a gente vive mais isolado. Por quê? Porque o Novo Testamento também nos ensina, e as cartas tratam disso o tempo todo, que o motivo principal dos cristãos cada vez se isolarem mais, é que os relacionamentos entre eles não são tratados biblicamente. O isolamento, a gente pode às vezes colocar, não, porque o irmão mora longe, assim, mas o principal problema não é esse. O problema é que nós ficamos isolados uns dos outros, porque quando surge uma coisa entre nós, muitas vezes aquilo não é tratado de maneira bíblica, e agora você tem um muro entre você e outra pessoa. Isso nos isola um do outro, mesmo sendo da mesma comunidade. Mas os relacionamentos começam a ficar, né? Começa a ficar meio no labirinto, ali para você encontrar, tem um monte de coisa ali que tem uma parede na frente. E vivemos cada vez mais ocupados, né? Há uma competitividade no trabalho, né? Nossa carreira, em fazermos algumas coisas que competem com valores fundamentais que Deus nos deu, que é o tempo da nossa família, que é o tempo nosso de descanso, que é trabalhar uns com os outros, na obra do Senhor. Tem muito cristão que pensa que a obra do Senhor é para o pastor fazer. Tem muita igreja que fala assim, mas não paga o pastor lá para fazer a obra do Senhor? O que Efésios diz? Não. As pessoas que estão lá colocadas nessa posição, que também, né, estão no ministério, tempo integral, elas têm que viver como cristão normal, e pela graça de Deus, pelo dom de Deus, elas estão lá para ajudar o resto a continuar vivendo da mesma forma. Então, o ministério, a obra do Senhor, o avanço do nome do Senhor nesse mundo, ministrar a vida das pessoas, vai ser feito por todos os que conhecem o Senhor Jesus. Não é privilégio de quem está dedicado ao ministério tempo integral, por exemplo. Todo cristão é cristão em tempo integral, para viver do jeito que Deus falou. Ontem aqui no curso, fiquei sabendo depois, minha filha chegou para mim que uma das pessoas que estavam aqui no curso, estavam instruindo no curso, uma das meninas, começou a passar mal, por causa de uma crise de ansiedade tão terrível, que ela não conseguia fazer nada. Ela estava passando mal de estar falando em público. Ela saiu fora, eu nem vi isso acontecer. Minha filha foi lá e ministrou a ela, e ela voltou para fazer o que ela estava fazendo aqui. Entende? Não é necessário, às vezes assim, a gente até pede, às vezes, como pastor, quando vem algumas situações e há um ministério na vida do outro, que bênção, né? Mostra que está acontecendo o que Deus quer que aconteça. Não tenho a capacidade, creio que o Pierre pensa a mesma coisa, nós não temos a capacidade de fazer o que Deus deu para vocês fazerem. Eu tenho a capacidade imperfeita
caindo e levantando, porque Deus deu de fazer o que Ele falou para eu fazer. Mas a adoração a Deus é de todos, requer o envolvimento, o sacrifício, o ministério de todos. Só não participa da adoração quem não pertence ao povo do Senhor. Esse está excluído da comunidade. Mas se pertence, se foi alcançado pelo Senhor, você tem o que oferecer a Deus na sua vida. Tudo o que você faz. Então, nossa competitividade naquilo que a gente faz, nos nossos sonhos, o que a gente quer se tornar na vida, muitas vezes vão solapando os valores fundamentais, como família, descanso, cooperação entre nós, aquilo que Deus deu para fazer. Outra coisa que nos torna ocupado, também é uma busca incansável pelo conforto, que compete com o contentamento de uma vida simples, por exemplo. Irmãos, a gente dificilmente está satisfeito, mesmo tendo Deus nos satisfazendo todo dia, mas a gente sempre acha que, não, olha, eu vou agora me dedicar, eu vou adorar mais a Deus, eu vou servir mais a Deus, quando, e a morte chega, e se quando não chega, não chega. E aí você bate as botas e percebeu assim, que agora está na presença de Deus, e na presença de Deus, Ele já colocou na Bíblia, que seremos todos nós, cada um, será avaliado no tribunal do Senhor Jesus, não para juízo, mas para recebimento de recompensa, o que você fez por meio do teu corpo, ali significa por meio da tua vida, da minha vida. Eu e você prestaremos conta, a partir do momento em que você conheceu o Senhor Jesus, para que eu servi nas mãos do Senhor Jesus aqui. E não sou eu que estabeleço o que eu quero fazer, porque é muito fácil eu fazer o que eu quero em nome do Senhor Jesus aí. Ele estabeleceu as minhas prioridades na Bíblia. Ele estabeleceu que eu tenho que viver uns com os outros. Ele estabeleceu que eu tenho que usar meu dom para a edificação da igreja, não para a edificação do meu próprio reino paralelo. Ele já falou que eu tenho que, e são esses critérios que Ele vai usar quando eu estiver na presença dEle. E eu tenho que perceber se a vida que eu estou tendo hoje, ela está me favorecendo ou às vezes me atrapalhando. E essa vida pode acabar amanhã, por exemplo. Por isso que eu tenho que perceber e ajustar. Aceitamos viver com uma dependência cada vez menor entre nós e nossos irmãos em Cristo, esquecendo que o plano de Deus para a igreja, que significa ser o plano para a vida de cada um aqui, é formar uma comunidade que vive de modo que as facilidades ou necessidades de um tem a sua correspondência nas facilidades e necessidades do outro, e por meio desse encaixe, todos experimentam e participam na formação do caráter de Cristo em cada um. Sabe por que Deus te deu facilidades? Porque o outro tem necessidades. Sabe por que você tem necessidades? Porque Deus deu a facilidade lá para o outro. Ele criou esse encaixe. 1 Coríntios 12 não é brincadeira. A ilustração do corpo humano lá, fala que você tira qualquer coisa que sai dali do que Deus criou, já vai afetar negativamente o funcionamento daquilo. Qualquer parte que não funciona como deveria, já afeta o corpo inteiro. Pedro 2, de 1 a 5, né, tentando mostrar como essa frase de cima é bíblica. Presta atenção, né, ele fala, despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, está falando para os cristãos, né,
que ainda tem maldades e dolos e um monte de coisa, né? Hipocrisia, inveja, toda essa arte, maledicência, tudo aquilo que a gente trouxe da nossa vida sem Jesus, tem que se despojando. E toda essa porcariada aqui, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E a palavra salvação aqui é crescimento no sentido de santificação, cada vez ser mais parecido com o Senhor Jesus, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E é uma coisa retórica, a gente tem experiência que o Senhor é bondoso, mas talvez alguns não tenham ainda, então precisa se converter. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Bom, tem muita coisa aqui, né? Mas percebe que cada um aqui que é cristão tem pecados a serem despojados. Você tem necessidades de crescimento, certo? Eu também tenho. Cada um aqui necessita crescer e ser transformado. Transformação é isso, né? Pedro explicou no primeiro período aqui. Eu vou aprendendo a abandonar biblicamente aquilo que não presta para mim e absorver aquilo que a Bíblia fala que eu devo viver, e assim Deus vai mudando a nossa vida. Agora quero que você pense como indivíduo. Pense em você agora. Você tem necessidades de crescer. Por isso que Deus te deu outra pessoa na tua vida. Percebe? Deus fala para a gente buscar um alimento que é comum, é o mesmo alimento, é a mesma Bíblia. E o mesmo método é dado a todos, desejem como aquela criança, né? A gente foi visitar o Vinícius e a Mayara, aquele neném chorando para mamar. Ele não para enquanto não for satisfeito. Porque ele deseja, o que ele mais quer é se alimentar. E somos as pedras, ele fala aqui, espirituais, pedras vivas, do mesmo edifício que Deus está edificando. Ou seja, você tem áreas na tua vida que você é mais forte do que eu mais do que você em outra coisa, mas a gente está encaixado no mesmo edifício. Por isso que Deus edifica dessa forma. E por sermos sacerdotes, o que o sacerdote faz? Pierre pregou uma série de mensagens sobre a questão do sacerdócio. O sacerdote recebe uma tarefa de Deus, uma incumbência, recebe poder para fazer aquilo, os meios de fazer aquilo, e ele ministra aos outros. Ele distribui a graça de Deus aos outros, conforme as pessoas precisam de Deus. Não estou falando do evangelismo lá fora, irmãos, está falando dos cristãos dentro. Cada um exerce o ministério diante de Deus, quando oferece sacrifício agradável a Ele. Não é o que o texto está falando, em 1 Pedro aqui? Isso é adoração, isso é culto agradável a Deus. Aí eu fui ler uma explicaçãozinha na Bíblia do John MacArthur sobre isso, e só achei muito interessante o que ele mencionou ali. Esses pontos em azul são o que ele menciona ali, e todos esses versículos você vai perceber, a gente não vai ver agora, certo? Mas se você quiser ver depois, você vai perceber que todos têm a ver com adoração a Deus, a maneira que o cristão, ele participa cultuando a Deus, quando ele participa um da vida do outro. Então, quando eu decido oferecer a minha energia do meu corpo a Deus, o que eu vou fazer hoje? Como é que minha agenda é elaborada? Preciso pensar nisso. Eu vou gastar minha vida fazendo o quê? Só para mim? Quando ele louva a Deus, quando estamos aqui, louvando a Deus, cantando juntos, a gente não faz isso porque todo mundo faz.
A gente faz isso porque é uma forma de ministrarmos na vida dos outros. Cada instrumentista aqui, cada cantor aqui, ó, precisa pensar nisso. Por isso é importante, se eu pego lá minha voz e grito aqui, peraí, já tá diferente, assim, não tá, deu uma destoada na coisa. Porque eu estou ministrando na vida dos outros. Faz o bem, quando a gente faz o bem, o que é fazer o bem? Fazer o que Deus quer que a gente faça, está definido na Bíblia, o que é bondade e o que não é. Quando compartilha os próprios recursos, está no contexto escrito de adoração verdadeira a Deus. Quando leva as pessoas para Cristo, contexto de adoração que Deus aceita. Sacrifica os próprios desejos pelo bem dos outros. Quando você ora, lá em Apocalipse vai falar assim, isso é um culto a Deus. Então essa imagem do quebra-cabeça aí, né? Está aí? Está aqui, né? Não sei se dá para ver direito. Mas Deus nos encaixou dessa forma. É assim que nós conseguimos ver Jesus na vida um do outro, e é assim que o mundo lá fora vê Jesus na nossa vida. Quando o quebra-cabeça está ajustado, pelo auxílio de cada partezinha, então assim, ó, nossa, aquele irmão lá, está tendo um ministério na minha vida, encaixou. Essa facilidade que eu tenho, é para ser usada na vida daquele lá. Não estou falando, pessoal, de necessidade ou facilidade financeira, a gente pensa normalmente, a primeira coisa vem isso na cabeça, não estou falando só disso. Falando assim, a minha resistência em querer, em permitir que você tenha um ministério na minha vida, e para perceber qual é o ministério, basta ver as coisas que eu não quero que você se meta, por exemplo. Essa resistência faz com que o quebra-cabeça não fique muito bom. Falta peça, e a gente escolhe experimentar menos de Deus, cada um aqui. Se eu decidir não me colocar como uma peça na sua vida, pronto, agora eu, você e todo mundo vai experimentar menos de Deus do que podia experimentar. Você precisa chegar para as pessoas, que é muito, assim, eu já percebi uma tendência na minha vida, né? Fala assim, é muito mais fácil eu chegar para você e falar assim, então, ó, vou te ajudar nisso, naquilo lá. Mas, irmãos, é muito mais fácil eu chegar para você e falar assim, ó, eu preciso de que você me ajude nisso aqui, porque eu não estou conseguindo. Sabe por que é difícil fazer isso aí? Porque eu não me enxergo como quebra-cabeça. Parece que tudo o que eu preciso está em mim mesmo. É engraçado como a gente pode viver anos aqui, sem confessar, por exemplo, o pecado uns aos outros, por exemplo. É porque eu não peco, então deve ser porque eu não peco. Quando a igreja usa a sua liberdade para viver para Deus, do jeito que Deus coloca aí, obedecendo a sua palavra, motivado por agradar a Deus, e pela alta consideração por sua palavra, a igreja ensina à sociedade o significado do relacionamento redentor com Cristo. E esse relacionamento redentor com Cristo é o único capaz de explicar porque as pessoas estão vivendo lá fora do jeito que elas vivem, e mudar a vida delas, e mudar a sociedade inteira. Se a igreja cumprir o seu papel, ela vai fazer o seu papel de mudar a sociedade naquilo que Deus escolheu para ela. E não ficar jogado pela artimanha dos homens, para lá e para cá, como barata tonta, pela nova moda, pelo novo, então vamos fazer aquilo, na igreja está definido o que tem que fazer. E por isso o texto 1 Pedro continua falando, se a gente viver dessa forma que Deus fala para nós, a sociedade vai perceber o que ela precisa, e a resposta está aqui. Vou voltar lá, é esse trecho aí.
Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a gente não é mais desse mundo, né? A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, e eles falam, pode ter certeza, eu também falava quando era gentil, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, e boa obra é fazer o que Deus falou para nós, né? Pode ser até distribuir cesta básica, mas isso não é boa obra bíblica, isso pode ser, mas boa obra é viver conforme, né? Efésios 2,10 fala, a boa obra que Deus já preparou, muito antes de existir qualquer cesta básica na vida aí, preparou para nós, para que andássemos nelas, andar na Bíblia. Vos glorifiquem a Deus no dia da visitação. Quando Ele vê a gente andando como Deus quer, entre nós, vão glorificar a Deus. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Não é por causa da instituição, é por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Presta atenção, a gente às vezes quer saber, Deus, qual que é a tua vontade? A vontade de Deus, aqui porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, prática do que Deus propôs para a sua igreja, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, né? Para dar um jeito de viver como eu quero, do meu jeitinho, como cristão, mas ninguém está vendo, só Deus, mas vivendo como servos de Deus. Se viver dessa forma, a igreja cumpre o seu papel. Se desviar disso, pode fazer o que quiser, não vai cumprir. Nosso ministério é atrapalhado quando o nosso objetivo não é a edificação, mas algum interesse pessoal ou a preocupação pecaminosa em tentar impressionar os outros pelo que a gente faz, pelo que eu quero da minha vida. É mais ou menos o que Deus explicou para Marta e Maria ali, né? A diferença. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ela decidiu ser discípula de Jesus e seguir, viver do jeito que Ele queria que ela vivesse. E Ele falou, isso é o que deve fazer. Ela, melhor é isso aí. Há muita coisa que a gente pode se agitar, se envolver, muita coisa assim, que não tem nada a ver com ficar seguindo o Senhor Jesus. Está fazendo porque a gente quer, fazendo porque a gente quer alguma coisa com aquilo, mas não tem a ver com viver adorando a Deus, servindo uns aos outros, porque isto é o que a vontade de Deus fala para nós, que tiramos em 1 Pedro lá. É isso que Deus quer para nós, irmãos. O tempo já foi, e eu vou respeitar, então vamos terminar a oração. Acho que tem bastante coisa para a gente pensar, não é? Graças a Deus, é sua palavra. Senhor, agradecemos pela tua palavra que é viva, e nós só conseguimos compreendê-la porque também nós somos um edifício vivo. O Senhor nos salvou, nos deu uma missão, falou para nós o que nós devemos gastar nossa vida, o que nós não devemos, tomarmos cuidado com qualquer desvio, e o desvio sempre tem a ver com interesse pessoal, sempre tem a ver com coisas que eu quero, que eu proponho para mim, que estão longe do que o Senhor propôs para mim. Eu peço que, como indivíduo e como igreja, cada um aqui esteja se autoavaliando, e se corrigindo, e buscando adorar o Senhor em tudo o que faz, e a medida é se estamos edificando o outro, naquilo que a gente faz, o que faz.
Agradecemos porque o Senhor nos deu esse caminho plano, claro. Peço que possamos nos submeter a Ele e experimentarmos mais do Senhor em nossas vidas, termos um relacionamento cada vez mais intenso, regido pela Tua Palavra, que é a certeza que estamos glorificando o Senhor, vivendo dessa forma. Te agradecemos porque o Senhor nos deu o poder de viver assim, porque Jesus fez o que tinha que fazer por nós. Ele cumpriu o teu plano, e nós precisamos cumprir o nosso, que é continuar fazer o que o Senhor Jesus começou. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém.